Vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo hoje em dia, né? Uma discussão no TikTok, nos meios, nos veículos de comunicação da internet que nós temos aí, as redes sociais, é a questão de um cristão, um certo cristão que está atacando os homossexuais e tal. Vamos verificar isso em relação à Bíblia. Você tem aí igrejas, né, homoafetivas. É direito de um homossexual adorar a Deus. É direito de qualquer pessoa adorar. E os cristãos ficam incomodados com esse tipo de iniciativa, né? Porque em todo momento a igreja sempre pregou contra a homossexualidade e tal. Só que essas informações que nós temos na Bíblia, elas não estão ali para você pregar isso. Somente uma vez que você vê Paulo, lá em Romanos 1:26, falando diretamente com os romanos acerca daquilo. Então nós sabemos o que é verdade, né? Ali Paulo cita o contato homossexual como não sendo natural, tá? Mas você não vê a igreja pregando nisso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que faz esse trabalho de transformação na vida das pessoas. Será que uma pessoa, uma igreja homoafetiva, o Espírito Santo vai estar presente ali? Se não houver o Espírito Santo presente, não há libertação, não há transformação, não há nada. Então, o Espírito Santo ele vem quando há o quê? Uma libertação verdadeira, quando há uma transformação verdadeira. Então, o prejuízo é não ter o Espírito Santo, tá? Viver uma fé sem o Espírito Santo. É direito da pessoa, é direito da pessoa. Então, as informações bíblicas não estão ali para confrontar as pessoas. Elas não existem para esse tipo de confronto. Tá? A transformação, a libertação pertence a Deus. A Bíblia diz: "E por todo mundo pregar o Evangelho". O que significa o Evangelho? A boa notícia, né? Da salvação de Cristo, da salvação em Cristo, da morte de Cristo, o propósito. Por meio dessa pregação, que a fé vem para ouvir a pregação da palavra, é a maneira que Deus entra no coração do homem, né? E a partir dali, aquela limpeza, aquela trajetória passa a ser de Deus. De forma que o testemunho dessas pessoas transformadas é o que vai ser a pregação para as outras pessoas, e não a palavra, né? E não a palavra propriamente que a gente prega. A gente anuncia o Evangelho, a gente tem comunhão na igreja, a gente tem oração. A transformação e o testemunho dessas pessoas vão ser a palavra. Porque Jesus ele disse o seguinte: se você vai até um lugar e não te recebe, sacode a sandália, sacode a poeira da sandália como testemunho. Ou seja, você já foi ali testemunhar o Evangelho, tá? Mas você não foi ali testemunhar o erro das pessoas, você foi ali pregar Jesus Cristo. As pessoas estão confundindo o que é pregar Jesus Cristo e o que é você pregar um monte de leis para as pessoas. Porque quando o Espírito Santo está no coração da pessoa, ele é que nos guia na verdade. E a confusão dos cristãos hoje é que eles querem ser os que regem a verdade. É muito difícil você se colocar como aquele que rege a verdade. A gente prega o Evangelho sabendo que as pessoas têm o direito de não aceitar, que as pessoas têm o direito de discordar. Quando eu estava no mundo, eu discordava. Por que eu discordava? Porque não havia entendimento espiritual das coisas que eram pregadas. E também por boa parte da hipocrisia que eu via nos próprios cristãos que pregavam. Um mau testemunho ele faz com que muita gente não siga pelo caminho. O mau testemunho que nós damos. Então faz com que o evangelho seja banalizado. Tá? E é o que está acontecendo no Brasil. Com tantas pessoas que se dizem líderes, que pregam somente bens materiais, que pregam apenas o egoísmo, né?
a arrogância dos cristãos porque acham que porque servem a Deus tem que ter tudo do bom e do melhor, quando a Bíblia não diz isso. Ela não fala que você vai ter o tudo do bom e do melhor. Não, comereis o melhor dessa terra. Essa promessa, ela varia de época. Por quê? Porque na época dos cristãos, na época de Paulo, eles não comiam o melhor dessa terra, mas tipo, comiam o melhor espiritualmente. Mas fisicamente não havia essa preocupação de coisas materiais. Quando você está cheio de Espírito Santo e você tem uma missão, essas preocupações elas são insignificantes. Paulo era um cara que considera tudo como esterco, ou seja, as coisas do mundo eram insignificantes. Então, quando a Bíblia fala, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra, ela pode não estar falando de coisas físicas. Não significa que Deus vai deixar você passar fome. Porque há promessas sobre cuidados de Deus, né? Quando Jesus fala, vem as aves do céu, que não plantam nem colhem. Já existe essa promessa de cuidados. Que mais cuidados os cristãos querem, sabe? Os cristãos muitas vezes acham que, por servir a Deus, eles têm que ter a melhor casa, o melhor carro. E lutam de forma egoísta, muitas vezes, para isso, né? Porque o que mais conhecemos aí são empresários cristãos que são os mais mão de porco e que dão mais mau testemunho que existe, né? Você tem um monte de empresários aí que são donos de restaurante. Vocês sabem muito bem disso. E alguns deles são evangélicos. E alguns desses restaurantes cobram 10% de gorjeta, né? Você vai no restaurante, você sabia que muita gente não vai só porque ali é obrigatório, praticamente já vem na nota. É como se fosse uma obrigação. Você, como cliente, muitas vezes vai sentir vergonha de não querer fazer aquilo. Sendo que aqueles 10% muitas vezes não vai para o garçom e o patrão dele é evangélico. Olha o péssimo testemunho que ele está dando. Ele está roubando para enriquecer. Isso daí ninguém gosta de ouvir em reunião de empresário. Né? Ninguém gosta de ouvir esse tipo de coisa. Que essa é a verdade. Então, com aqueles 10%, muitas vezes eles pagam o salário dos funcionários dele, uma boa parte do salário, que não vai para os empresários. Se o 10% é para o garçom, não é para o patrão. E isso vindo de patrões evangélicos, né, é pior ainda, tá? Porque deveriam estar dando um bom exemplo. Então essa lapada aqui deve ser serviu para você tomar um rumo na sua vida, porque vai esperar que Deus desça do céu para falar contigo, você já sabe o que é o certo. Tem gente que está esperando revelações, mas já sabe que Deus está falando com a pessoa, não precisa Deus descer para falar, ele precisa saber que está errado. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então, em todo momento, o cara sabe que está errado. Só que o errado passa a ser certo, porque ele começa a justificar um monte de coisa. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Tá? Então, justifica. O coração cheio de boas intenções, né? Então, a questão, às vezes, que acontece é que alguns homossexuais que são da igreja tentam fazer com que esse texto de Romanos seja uma mentira, quando na verdade realmente é um conceito contra a homossexualidade. Lembrando que em Israel, né, não era permitido essa prática, tá? E Paulo vai questionar fora de Israel, ele vai questionar os romanos, ele vai questionar o comportamento romano, e ele está fora de Israel, ou seja, está abrangendo o evangelho que estava recluso apenas a Israel, depois, né, os da circuncisão, depois foi Paulo pregar aos gentios, né, e levar o evangelho, o mesmo evangelho, para eles, do que Deus não se agradava. Agora, existe muitas questões aí que a gente não entende sobre a questão da homossexualidade, porque uma pessoa sente uma atração por uma pessoa do mesmo sexo, ela sente aquilo e isso não é natural para outras pessoas, né? Acho que 90 e poucos por cento da humanidade não tem esse tipo de atração, heterossexual não tem essa atração.
Então não sabe o que é estar na pele de um homossexual, não sabe. Então, o homossexual pode pedir a Deus a libertação daquilo se ele quiser, porque Deus ele não vai na esfera do não querer, né? Ele, ele espera que você dê o passo, tá? Então a pessoa, vamos supor, se o cara é homossexual, ele quer se libertar daquilo porque ele acha que aquilo desagrada a Deus, né? Que a lei da mente dele está dizendo para ele que aquilo desagrada a Deus, e na mente de outras pessoas não diz nada, mas na mente dele ele pode buscar a Deus para ter forças acerca disso. E ele pode ser liberto, porque Deus tem poder para isso. Né? Como é que você vai estar insatisfeito com uma atitude, com uma vida, né, sua, e você pedir ajuda a Deus e não pode? Ele pode fazer, agora se vai fazer, eu não sei. Tá? Se vai fazer, eu não sei. E também não sei como é que funciona, são mistérios de Deus, são milagres de Deus, essas transformações. Algumas pessoas falam, mas isso é demônio, mas a Bíblia não relata casos de demônio que faz a pessoa ficar efeminada, não relata isso. Pode ser alguma coisa espiritual? Pode ser, tudo pode ser, mas não relata, não há relatos sobre isso na Bíblia. Então, é tipo você dar um tiro no escuro, você não sabe do que se trata a situação. E às vezes a pessoa fala assim, oh, os cristãos são muito preocupados com isso. Não, eu não acho que eu não estou preocupado com isso não, porque eu tenho que buscar a minha salvação. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a confusão que isso pode dar daqui para frente em questões jurídicas, porque se por um lado os homossexuais que criticam muito a igreja por isso, do outro lado os cristãos não sabem lidar com isso. É só para vocês terem a ideia que os cristãos não sabem lidar com essa, de como informar o evangelho e o porquê que não deveriam informar. Não é uma pregação, isso não é uma pregação, gente. Todo mundo comete esses erros, isso não é uma pregação. Nós devemos pregar o evangelho do reino. Nós devemos pregar a vida eterna, nós devemos pregar a vida de Jesus Cristo. As demais coisas, Ele que faz, sabe? Ele é a cabeça da igreja. Não existe nenhum momento da Bíblia um culto direcionado a isso. Você não vê, tá? Um cara falou num comentário assim, Paulo não foi discípulo de Jesus, isso que ele falou. Era um homem que perseguia a igreja. Tipo, primeiro ele tentou desconfigurar a imagem de Paulo, porque Paulo é o único que fala sobre isso. Então ele tenta desconstruir quem Paulo era. Não dá para você fazer isso, meu filho. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, ele pregou em quase toda a Ásia Menor, ele foi o cara que mais pregou e mais sofreu pelo Evangelho. Então não tenta desconstruir o que Paulo é. Não tenta retirar da Sagrada Escritura o que está escrito, né? E Paulo descreve como um contato sexual não natural, isso está na Bíblia, e os cristãos vão apoiar o que está na Bíblia. Não adianta, assim como você pode ter o direito de apoiar o que você acha, os cristãos apoiam o que está na Bíblia. Agora, entre apoiar e confrontar, isso não existe. Porque a regra é bem clara, não é ficar confrontando. Jesus disse, sacode a sandália dos seus pés. Se a pessoa não quer receber a mensagem, ela não é obrigada. E assim também, eu não sou obrigado a me calar acerca de uma pregação que eu quiser fazer, porque eu tenho o meu livre-arbítrio também. Eu tenho o meu direito de expor a minha ideia, aquilo que está dentro da concepção do que eu compreendo, né, de escritura. Então a questão os homossexuais não deveriam ficar irritados com isso, mas o que acontece, o que eu vejo, é que é tanto preconceito contra os homossexuais e tanta violência que para dar a impressão que a igreja está colaborando com isso, tá? E então a gente se cala um pouco, gente. Se cala um pouco. Como eu estou falando aqui, não há necessidade desse tipo de pregação. É que a rede social abriu uma oportunidade grande para as pessoas falarem de tudo que gostam, de tudo que querem, né? Você vê o TikTok,
O YouTube as pessoas expressam aquilo que elas acham, né? E aí vem um outro com um comentário às vezes um pouco mais maduro e te conserta aquele tipo de raciocínio que você tem. E tem uns outros que não tem um comentário tão maduro que não acrescentam em nada. Então a questão é que os homossexuais sofrem represálias, sofrem. É passado um vídeo aí na internet de poucos tempos, né? Que as pessoas eram a favor da morte dos homossexuais, né? Se você voltar alguns anos antes daquilo ali, um pouquinho mais lá para trás, os escravos eram vendidos no jornal, né? Eram anunciados no jornal à venda. Escravo e indultos, né? Os filhos dos escravos, empregados, escravos, eram vendidos no jornal. Então o Brasil parece que ainda continua nesse atraso, tá? Só não é comparado com os Estados Unidos, que lá o racismo é maior, né? O preconceito é maior lá, mas em questão de brancos e negros, parece. Aqui no Brasil é uma questão de homossexualidade. Parece que as pessoas têm um certo desprezo ao homossexual, porque conecta o homossexual ao travesti, sabe? Não que o travesti não seja uma pessoa que mereça respeito. Todo cidadão merece respeito. Se a pessoa decidiu vender o seu corpo, é problema dela, a vida pertence a ela. Nós não temos o direito sobre a vida dos outros, nós não temos que estar preocupados com o comportamento dos outros. O que acontece isso que hoje em dia é que parece que o comportamento do outro me incomoda. Eu devo me incomodar com o comportamento dos meus filhos, da minha família, o meu. Esse comportamento, não estou falando propriamente da questão homossexual. Eu estou falando de qualquer comportamento, qualquer atitude. Eu não tenho que me preocupar com quem é outra vida, outra família, outras amizades. Eu não tenho nada a ver com aquela vida. A gente vai passar a vida toda aqui no mundo e vai ter muita gente que a gente não vai conhecer, né? Vamos morrer sem jamais ter visto aquela pessoa, ou a civil não ter um contato. Então nós somos, aqui na Terra, somos limitados ao curto espaço-tempo, né? Então, gente, aí você tem a igreja dos homossexuais. Eles pregam o que eles quiserem na igreja deles. Eles fizeram uma igreja para eles. Eles têm o direito de venerar da forma que eles acham certo. Se eles acham certo se casar, o que botam hoje em dia é que parece que a política misturada com os falsos pastores, elas usam essas coisas para ganhar voto. Elas usam a falta de informação dos cristãos para impulsionar esses cristãos ao ódio e para ganhar voto e ainda se posicionam como os senhores da moral e do bom costumes, né? Para posar, sabe? Eles falam coisas para os evangélicos que nunca vai acontecer. Olha, ele vai deixar os homossexuais casar, daqui a pouco vai obrigar o pastor da igreja que não quiser casar, vai ser processado por um preconceito. Isso não vai existir. Isso não existe. Sabe por quê? Porque a lei tem que proteger o direito de cada um. Se o cara acha, pela doutrina da fé dele, que isso é garantido pela Constituição, que ele não pode casar um homossexual, ele não é obrigado. E o homossexual não tem que exigir isso dele, né? O rapaz que morreu, o ator da Globo, ele tentou exigir isso de um padre, discutir com um padre. Isso não foi certo. É um bom rapaz, né? Era um excelente artista. Eu gostava muito dos trabalhos dele, achei que ele realmente tinha um talento incrível. Mas nessa questão eu vou ser contra ele, por quê? Porque você não pode exigir de uma pessoa que tem crenças firmes naquilo, né? De fazer algo contra a crença. É a mesma coisa que você pedir ao homossexual para deixar de ser homossexual. Você está fazendo algo contra a crença dele. Então, cada um respeite aquilo que acredita. Então, esses pastores usam essas frases de efeito e aí você vê a bagunça que dá no meio gospel, né? No meio evangélico. É uma bagunça só. É uma bagunça só, porque todo mundo agora acha que pode ser pastor, todo mundo agora acha que pode ser defensor da moral dos bons costumes, sabe? O cara às vezes não sabe, não faz ideia do que está falando. Para você ver, a situação está tão estranha que muitos católicos apoiaram o Bolsonaro aí, por exemplo,
E agora tem um problema do ministro esse tal de Salles, ministro do Meio Ambiente, que está tentando tirar o Cristo Redentor, né, a área do Cristo Redentor da Igreja Católica. Aquilo pertence, por documento, à Igreja Católica. Então eles estão tentando tirar, porque dizem que o documento foi abolido há 30 anos atrás. Pô, mas como é que você tem um direito e aquilo ali é abolido? Não existe isso. Se você recebeu o documento do direito, é teu. E ali colocou uma empresa, né, que supostamente essa empresa que ganha a licitação daquelas lojinhas que tem ali no Cristo Redentor, que eu nunca fui, também nunca tive vontade de ir, né? É engraçado, carioca nunca foi, outras pessoas já foram de outros estados. Mas eu nunca tive interesse em ir. Mas ali mostra que tem umas lojinhas ali que ganham dinheiro ali, então há um interesse, são as melhores lojas. E essas lojinhas, inclusive muitos deles devem ser eleitor do Bolsonaro, porque a maioria votou nele, e estão perdendo seus negócios agora, por quê? Porque os caras se voltaram contra a Igreja Católica, botaram uma empresa que ganhou a licitação, sendo que ela já tinha sido reprovada, porque na hora de fazer ali a concorrência, ela alegou que o e-mail não chegou para ela concorrer. E aí foi revogado a primeira situação e depois ela vem como campeã. E aquilo ali tá me cheirando a bosta bem fedida, né? Tá me cheirando bem a uma boa de uma armação ali. Então agora estão tentando tomar. Cara, é dinheiro, mano. Tudo é o dinheiro. Tudo envolvendo dinheiro. É ridículo. É ridículo. Então eu tenho certeza que muitos católicos devem estar decepcionados por ter votado aí no Bolsonaro e ele ter trazido esse cara aí e agora está prejudicando os negócios das pessoas. Isso nunca existiu. As ofensas que o presidente da República recebe tipo assim, pelas besteiras que ele faz, né? Cara, que coisa humilhante isso. Na visão internacional, um presidente ser humilhado tanto como está sendo humilhado. Não é por. As pessoas não estão humilhando ele sem uma razão, não. Em plena pandemia, o cara quer que as pessoas tirem a máscara. Que tipo de ser humano pensa dessa forma? Que tipo de ser humano faz isso? E aí tem gente que vai defender e diz, não, que a máscara não funciona. Pô, a máscara nos salvou. A máscara nos colaborou para que não houvesse tantas mortes. Agora, vamos dizer quem foi que colaborou para a quantidade de morte. As empresas de transporte colaboraram para as mortes. E chamam o Bolsonaro de mito aí. Mito ele seria se ele fizesse o governo federal distribuir aquelas máscaras boas que os médicos usam, N45, sei lá, N95. Seria mito se ele tivesse fazendo um aparato mesmo para ajudar. A única coisa que ele fala, não, eu dei dinheiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Atrasou tudo, está bem nítido. Muitos já pularam do barco, se arrependeram, né? Então, nunca vi tanto ódio nesses momentos pela pessoa que é de outra, que tem um interesse em votar em outra pessoa, como se o direito dela não seja garantido. Quem votou no Bolsonaro tem direito, ele é o presidente da República, a gente aceita, né? É lógico que você tem o direito de pedir o impeachment, se você não concorda, o direito também é nosso de pedir o impeachment. Mas a gente aceita, ele é o presidente, vocês escolheram o presidente, as consequências vão ser para todos, mas ele vai passar como todos passam, né? E nós vamos tentar crescer um pouco, porque a gente tem um dedo muito podre para a política, gente. A gente tem colocado no poder muita gente ruim. Se há um culpado aí, somos nós, né? Se há um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão bem representados. Eu sempre sigo. A honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas, né? Então, a gente exige muito pouco dos políticos, a gente exige muito pouco dos líderes das igrejas, né? Ou seja, a Igreja Universal, por exemplo, ela é uma excelente igreja, tem uma estrutura magnífica, tem irmãos para dar, tem irmão para dar e vender, tem muito cristão ali, muita gente de bem, muita gente fazendo coisas boas. Eu vejo eles dando sopa, entregando jornalzinho, o esforço é magnífico. Só que o ensinamento
não é magnífico. O ensinamento, tipo assim, eu já fui com a minha falecida mãezinha, que era da Universal. Eu fui um culto com ela de final de ano. Eu não entro na Universal, mas eu fui com ela. Fiz a vontade dela, né? Aí ela sempre dizia, você vai ser pastor da Universal. Eu falei, Deus que me livre. A não ser que ela mude todo o estilo de pregação dela, porque nunca ia acontecer isso. Dessa forma que tá. Eles não iam aceitar eu aí, se fosse o caso. E fui ver o culto. O culto seguiu magnificamente, perfeito. Toda a pregação magnífica. Mas aí no final o cara jogou uma pá de terra mesmo, uma pá de bosta em cima de tudo que foi pregado. Quando começa a petição de dinheiro, é uma coisa que me irrita muito, muito ruim, porque não há na Bíblia essa motivação. Não existe, tá? Quando você observa, Jesus estava lá sentadinho, enquanto as pessoas vinham trazer as ofertas, não havia valor. Não se estipulava nada, não se cobrava nada. A única coisa que o judeu dá como obrigação é o dízimo. O judeu é o dízimo porque está na lei, é uma obrigação, tá? Para o judeu. Nós não somos judeus, não chega a ser uma obrigação. Malaquias 3, ali 7 em diante, ali é uma pregação para os judeus que estavam deixando de lado os preceitos da lei, inclusive o dízimo. Ali se trata disso daí, não trata da gente. Mas usam isso para você ver como a gente não tem uma exigência para os pastores, nossos pastores, que a gente deixou por muito tempo eles usarem isso, né, como uma obrigação, usarem isso para apoiar o dízimo obrigatório. Né? Praticamente a pessoa se sente obrigada. E o cristão fala assim, eu não sou obrigado a nada, tal. Tudo bem, você hoje em dia não é obrigado, ninguém é obrigado a nada, ninguém é. Mas quando um pastor faz uma pregação obrigando as pessoas a dar o dízimo baseado num falso argumento, ele não está sendo sincero. E onde não existe sinceridade no Evangelho, existe o mal. Onde não existe uma pregação sincera baseada nas Escrituras, existe maldade. Não existe Deus ali, porque ali foi tomado o espaço. Entendeu? O restante da igreja está todo seguindo o procedimento correto, mas a liderança está tomando um caminho errado. Então a gente não pode esperar consideração dessas pessoas, a gente não pode esperar amor, respeito. O que a gente pode esperar é aduladores de pessoas por motivos gananciosos, como você vê os pastores se unindo a políticos corruptos por motivos interesseiros toscos, né? Que é isenção de imposto da igreja, passaporte diplomático. Se você é pastor e você tem um passaporte diplomático e sabe que não pode, é antiético. Mas o cara tem. Então ele se beneficia de algo errado e ele está em evidência, ele deveria dar o exemplo, né? Aí porque é por conta de quem vê os escândalos. Aí você vê esses pastores, eu não sei, eu acho que existem alguns irmãos aí. Eu vejo, por exemplo, o Otônio de Paula. Ele puxa o saco do Bolsonaro, que eu acho que o Bolsonaro está com hérnia, porque é uma puxada de saco tão grande que eu acho que se tirar uma foto ele está agarrado, cara. Não é possível que o cara puxe o saco tão grande. Eu não sei se tem algum vídeo de um podre tão grande desse cara que se soltar no ar ele está tão desesperado, porque ele chega a puxar o saco até quando não é para puxar o saco, mano. Ele chega a exagerar ao máximo, né? Eu andei dando umas lapadas nele porque ficava me pedindo voto no WhatsApp. E eu falei, mano, jamais vou apoiar alguém que apoia o Bolsonaro. No início eu até queria apoiar o Bolsonaro, achava, né, que era alguma coisa, mas depois eu fui vendo que aquilo tudo que ele fala de kit era tudo mentira, fui absorvendo a verdade e muitos ficaram com a mentira, né? E aquela mostra do Santander também para atrapalhar, né? Apoiar mais ainda aquelas cartilhas dele, atrapalhou tudo. Então, é muito, muito estranho e você vê grandes, por exemplo, o R.R. Soares é um cara que eu considero muito como um cara muito bom pregador, né? Eu acho assim um pouco antigo o estilo dele, mas ele tem pregado o evangelho
de uma maneira bacana. Eu lembro que o R.R. Soares ele não gostava de pedir oferta no início, né? Eu até acho bacana a questão do patrocinador, ninguém é obrigado a ser patrocinador do programa. Ali ele expõe uma necessidade, né? Eu acho que o problema não é esse, tá, gente? O cara expõe a necessidade de estar no ar pregando o evangelho, porque realmente se precisa. Muita gente, você tem horários de televisão de um monte de coisa. Então, se você tiver um horário que a pessoa está pregando, louvando, e um lugar onde as pessoas possam botar naquele canal e vai saber que vai ouvir uma coisa boa, uma coisa que vai mudar a vida dela, que é o evangelho, coisa melhor que essa não tem, eu acho válido se ter um patrocinador. Inclusive, eu fui muitos anos patrocinador do programa. Eu ajudava com o que eu queria. E ele pede uma quantia, até R$ 35, né? Se a pessoa puder, não há nenhuma manipulação, uma obrigação, ele expõe uma necessidade e, e abraça quem quer, quem acha importante. Eu achava importante e eu acho importante sim. Eu acho que isso daí não é crime fazer isso não, tá? Eu acho que crime é se estipular valores em culto. Você vai lá no culto e o pastor, quem pode dar 100, quem pode dar 1000? Isso eu acho ridículo. Então, quando Jesus estava lá, e na questão dessa questão do associado, patrocinador, eu acho que na época de hoje, o R.R. Soares poderia ter feito o melhor, não botado nenhum tipo de pedido de valor algum. Explicado a situação, nós precisamos estar no ar, se vocês quiserem contribuir. Eu acho que fica mais bonito, né? Você pode não ganhar na questão financeira, e eu acho que para estar na televisão ele tem igreja suficiente para nutrir aquele programa de televisão, isso eu acredito que tem, porque o R. Soares é um cara inteligente e um cara que tem dinheiro. E está há anos no mercado, na questão cristã, está há anos. Então eu acho que ficaria mais perfeito, é a perfeição que a igreja tem que procurar, tá? A igreja sempre vai ter algumas máculas, algumas manchas, mas a gente tem que buscar o que é correto. Porque para ser notório, porque falam mal da igreja, até a igreja fazendo certo, se você der argumento, então é um compromisso do cristão não dar argumentos, filho. Porque ali a nossa defesa passa a ser até o cara que não é cristão. Opa, isso aqui não faz isso não. Fui na igreja tal, não pediram nada, ainda me ajudaram. É esse o papel da igreja. Não são os filhos que tesouram para os pais, e sim os pais que devem tesourar para os filhos. Então, quem está mais tempo na fé tem que entesourar, tem que deixar herança para os que estão começando, né? Em uma simples mensagem você pode deixar herança. Tá? Então, quando Jesus estava vendo ali o pessoal ofertando, Jesus em nenhum momento estipula valor, mas ele observa, ele faz uma observação muito severa acerca dos que tinham bastante riqueza, mas que davam o que sobrava. Então, ali mostra o caráter de Jesus e o nosso caráter de quem é correto observaria da mesma forma. Ali o Jesus homem, observando outros homens. E ele, é tipo assim, cara, porque é como você pensa assim, pô, o cara tá lá no carrão do ano, pá, o cara passa, o cara tem dinheiro. A única coisa que o cara pode fazer por alguém que está na rua é comprar uma bala, é comprar um amendoim, sabe? A única coisa que o cara pode fazer, entende? Eu sei, a pessoa segura uma pratinha no bolso, cara, mas ela é capaz de ajudar. Você não precisa ajudar todas as pessoas, mas você tem que ajudar alguém, você tem que fazer por alguém. Você tem que fazer diferença na vida de alguém. Quantos desses caras ricos poderiam apadrinhar alguém? Eu já vi garotos, crianças no trânsito vendendo as coisas que dá vontade de você falar assim, meu filho, você mora onde? Quem são seus pais? Vamos lá. Eu vou pagar um curso aqui para você no Senac, vai estar pago. Se você todo mês você vier tirar boas notas, você vai ganhar uma mesada de tanto. E eu me sentiria feliz de fazer isso. Porque se cada um fizesse pro outro, né, a gente tirava esse pai da miséria, a gente tirava essa ideia das pessoas de ir pelo caminho errado, né? A gente botaria entusiasmo na vida das pessoas e elas poderiam fazer a mesma por outros no futuro.
Então, isso é realmente ser um bom samaritano, isso é mesmo ajudar e ter amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, quantas pessoas tiveram oportunidade na vida, quantas pessoas somaram na sua vida. Você nasceu numa família que estava tudo certo, é como se você tivesse sido plantado num vasinho cujo a terra foi da melhor qualidade, cuja brisa do céu foi a melhor. Então você tem que ser grato por isso e você tem que expressar essa gratidão. Foi isso que Jesus está mostrando naquela situação ali, que os ricos precisavam demonstrar gratidão pelas coisas que eles receberam, que elas primeiramente foram repensadas por Deus. Daquele texto tem muita coisa ali além daquela observação. Os que têm mais são mais ingratos. Praticamente é isso que tem acontecido. O cara tem uma empresa, ele não quer pagar hora extra para os funcionários. Ele tem dinheiro, ele quer. Se ele faz um gasto, ele quer te enxugar a dívida dele com o dinheiro do salário dos empregados. Sabe? Isso daí é o egoísmo. Onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que foi importante para você, teu coração vai estar naquilo. Então a pessoa passa a não ser respeitada nem pelos seus funcionários, porque são respeitadas falsamente. Nos bastidores, todo mundo sabe que o cara é um mão de vaca, né? E como é bonito quando o funcionário fala assim, pô, esse cara aí é gente boa pra caraca, esse cara aí, pô, que patrão, mano, que cara... Pô, eu vou te falar, a pessoa trabalha até com mais gosto, mais respeito. Isso, você respeita e se ganha, né? Ele não se compra, ele se ganha. A maneira que você fala com a pessoa, o respeito que você tem pela pessoa, não tem aquela... você tem o seu posicionamento, você é patrão, ele é empregado, os dois sabem isso. Mas você sabe que tem empresa que o patrão e o empregado parecem a mesma coisa e isso não atrapalha o trabalho. Por quê? Porque o empregado está ciente de que uma coisa é a liberdade e outra coisa é o respeito, né? Então, quando se respeita esse protocolo, já não tem como dar errado. Mas tem gente que confunde, né? E tem gente que fica tão calejado da vida que para de dar confiança até para aquelas pessoas que mereciam ter um pouco mais de confiança. Então, gente, é complicado os dias que nós estamos vivendo, porque a rede social, ao invés de beneficiar, está transformando as pessoas em ódio. Você faz um comentário, às vezes você vai fazer uma brincadeira, que eu sou muito de fazer brincadeira, aí, quem viu os meus comentários, vocês não vê as coisas que eu apago, mano. Essas coisas que eu apago são ridículas. Mas os comentários que eu faço, às vezes faz a pessoa rir. E é interessante, é bacana fazer os outros rir. Mas tem gente que parece que está tão amargurado que vem com a marreta do Thor, né? E com aquele estalo do Thanos para acabar com a sua vida. Infelizmente.